Olá pessoal, tudo bem? Espero que seja tudo bem com vocês. Certo, meu amigo Laures? Tamo aí. Então tá bom. Se estamos aí, estamos mais um Plutcast e com dois convidados especiais. Dois convidados? Dois convidados, né? Porque agora quando vai passando o tempo, quando vai passando, né, ficando muito mais sólido o nosso Plutcast, corpo, ganhando alma, ganhando tudo, duas pessoas de peso. E posso falar para você que uma história, com certeza, meu amigo, incrível, que vocês vão se inspirar e com certeza vai ser muito, né, além de inspiradora, motivacional para vocês e com certeza vai fazer diferença na vida de vocês. Estamos aqui com Evandro e Daiane da Detor Distribuidora. É isso aí. Obrigado, Evandro, obrigado, Daiane, né, por aceitar o nosso convite, né? Esse cheirinho diferente no ar hoje, Adriano, o que é? Ó, o que nós temos hoje, até vou tirar um pouquinho aqui para dizer o seguinte, ó, café. Se a gente tem café, onde tem embalagens, onde tem vários, né, produtos que a gente tem, nós estamos falando de Detor. Então hoje, inclusive, no caso, né, a gente fala assim de todo o aporte, né, que teve, né, toda a estrutura, mandar também um abraço para o Rafa da Seven, que dá toda essa estrutura aqui para nós, para o nosso Plutcast, realmente todo o patrocínio é da Detor. Então não poderia deixar, né, de Bora lá tomar nosso café aqui, da Detor, que com certeza deve ter mais de 7 marcas de café, coloca para várias regiões aqui do estado. Então, ele vai contar um pouco, né, falar. Então, meu amigo Evandro, você quer ouvir? Claro, pô. Todo mundo quer. Então, assim, Evandro, muito obrigado. Daiane, obrigado mesmo. E além de amigos, são nossos parceiros, né? Nós temos um trabalho com eles, mas com certeza a história vai ser muito, mas muito impactante para vocês. E para começar, Evandro, quem que é o Evandro? Quem que é a Daiane? Vocês como se conheceram? Como vocês estão juntos? Né? Quanto tempo? Quanto tempo de Evandro de casado? Hoje de casado a gente vai fazer 14 anos. 14 anos de casado. Primeiramente, obrigado pelo espaço, tá? Não posso deixar de agradecer, né, a participar desse universo do Plutcast, que vem aí desbravando e alimentando almas, viu? Isso de verdade está alimentando almas. É muito bacana fazer parte de tudo isso. Que bom. Muito obrigado. Isso é bom. Esse é o nosso propósito, né, Laures? Com certeza. Como nós fizemos aqui antes, né, vamos falar nos bastidores, nós pedimos uma direção para o nosso sócio majoritário dizendo o seguinte, que ele nos dê toda a sabedoria e direção para que esse podcast, a história, né, tanto do Evandro quanto da Daiane, como pessoas físicas também e pessoas, vamos falar assim, PJs, né, que são a Detor, para que realmente chegam, né, na vida. E se ela impactar uma vida, com certeza, para a gente vai ser uma grande diferença. Com certeza vai inspirar muitas pessoas essa história incrível desse casal. Então tá bom. E fala uma coisa, fala pro pessoal lá, para que eles participem mais, para se inscreverem, como que a gente faz para colocar no nosso canal do YouTube. E agora, né, Laurice? E agora no nosso também nós temos no Spotify. Então curtam aí que nós estamos já na plataforma do Spotify, que é muito legal. Você viu, a gente está começando a crescer, né? Passo a passo. E com certeza nosso sócio dando a direção para nós, a gente vai chegar além, com certeza. Passinho em passinho a gente vai lá. Com certeza. Tem o sininho, você já vai lá, já clica, já manda o link para todos os seus amigos, no mínimo 5, e vamos ajudar a inspirar outras pessoas com essa história também. É isso aí. Evandro, meu amigo, fale um pouco então, para a gente começar um pouco, né, nosso Plutcast, para falar um pouco assim, quem é o Evandro? Quem é a Daiane? Quando tudo começou, né, para a gente até chegar na Detor, mas assim, como tudo começou? Quem é o Evandro? Fala um pouquinho para nós. Vamos lá. O Evandro, primeiramente, tudo começou lá em 1987. 87, ó. Quando eu vim a esse mundo, né? Graças a Deus. E já fui encomendado, digamos assim, né? A estar aqui onde estou hoje, né? Todo o plano já foi traçado desde antes de a gente nascer e estar na vida da minha esposa, como hoje estou também. Toda essa caminhada, ela aconteceu com muita base simples, mas uma base sólida. Legal. Né? De pais que sempre trabalharam autônomos, né? Nunca com empregos privados. Meu pai, ele tinha uma limitação, vamos dizer assim, né? Que ele tinha uma doença que não deixava que ele pudesse participar de um emprego formal, né? Que é bem interessante. Meu pai foi uma experiência no Brasil de uma cirurgia, olha, né? só. Ele foi a experiência e ele só poderia sair de lá com uma sequela. E do jeito que ele entrou, ele saiu sem a doença.
Olha só. Andando pela porta da frente, né? E sem a doença. Então, assim, foi um verdadeiro milagre, né? De Deus. Até porque foi a primeira cirurgia experimental de epilepsia. E com todas as consequências da sua carga, ele teve que sempre trabalhar formalmente. Eu comecei a trabalhar no empreendedorismo, acredito eu, ou pelo menos aprender, quando eu saí com a minha mãe para vender pão na rua. Legal. Minha mãe vendia pão, ela tinha uma forma grande, e ela já era pesada, que era de madeira, e ela colocava todo aqueles pão lá em cima ainda e saía com a cordinha no pescoço. Para vender. E o Evandro, dos 4 irmãos que eu tenho, dos 5 filhos dela, Sim. o que ia era o Evandro junto com ela para fazer a venda. Eu acho que ela me usava, né? Que ela era bonitinha, né? Quando ela era pequena, ela falava assim, ó, ai que lindo, sei lá o que. Aí o pessoal fala assim, não, mas tem o pão também. Né? E era aqueles pão caseiro, Evandro? Pão caseiro. Pão caseiro. Tinha doce, salgado, doce de coco. Você fala até aquele creme no meio, né? Tinha? Isso, tinha tudo isso daí. E isso aí, eu vi aquele brilho nos olhos que tinha, mas dos clientes, né, por comprar o pão da minha mãe, mas nem era tanto por comprar o pão da minha mãe. Era de ela estar se entregando ali, fazendo pão. Eu via desde a base, né? Sim. E a hora que ela passava o trigo, que ela fazia ali, aquele carinho de todo fazer, o processo, e ela entregava depois o pão pro pessoal. O pessoal falou assim, eu estava esperando a senhora vir. Mas não era, estava fazendo um pão vir, estava esperando a senhora vir. Né? E aí que eu comecei hoje eu consigo enxergar isso, que eu comecei a entender o porquê de entregar, de se entregar quando está fazendo algo. Que legal. Né? Hoje eu falo que um dos melhores empregos que eu tive foi o de garçom. Olha só. Né, que na sequência da vida, né, que eu trabalhei em loja, sempre atendendo, né, mas o de garçom. Esse eu acho que foi o meu trabalho, meu emprego que mais fez moldar o Evandro que tem a Detor hoje. Servir, né, Evandro? Servir. Isso que é o... Servir. Independente se o cliente, né, não está gostando ou não do produto que está sendo entregue, mas eu estava disposto ali a falar para ele assim, não é assim, é assado, pode ser melhor, ou atender um próximo. Que legal. Né? E sempre se entregar, né? Com chuva, com sol, e a gente sempre estava ali. Então era o bacana da entrega e atendimento é isso. E aí, passado um tempo pouquinho, né? Um pouco ainda nesse universo de garçom e de atendimento. Naquele dos pães lá, você estava falando em quantos anos, Evandro? Eu tinha 5 anos. 5, 6 anos. 5, 6 anos foi quando eu comecei com a minha mãe. 6 anos era pequenininho, você estava ali. Saía da escola, à tarde, a parte da tarde já era com a mãe. Já fazia ali os pães. Ali, veia empreendedora. A veia empreendedora. 3, 4 horas da tarde a gente começava a fazer as entregas dos pães ali, já tem hoje os horários e tal. Ela falou assim, ó, você vai junto comigo hoje? Eu falei, vou. Aí ela falou assim, então vamos esperar o sol baixar um pouquinho, que aí o pessoal também já está com fome e a gente vai junto. Então tá bom. Aí a gente mora... né, de empreendedorismo naquela época. Né? Sim. Nessa época ainda tinha um outro impacto bem legal. Que a gente morava numa casa pequena, mas com muita gente. Né? Tinha bastante gente. Não tinha só os 5 irmãos, tinha avó, o vô e assim tudo, foi. Né? Era tudo junto ali, foi muito bacana o início de tudo isso aí. Era aconchegante, digamos assim, né? Muito calor humano que existia ali naquela época. Só me veio agora, Evandro, uma lembrança, né? De casa, de caseira, essas coisas de casa mesmo, né? Que a gente, quando é pequeno, acontece na vida, né? Sim. E você falou de pão que vocês faziam e tal. Eu lembro da minha mãe ali fazendo pão também, assim, pro nosso consumo em casa ali, né? Não vendia. Mas de passar no cilindro, de passar ali o rolo tal, da de farinha. Roubar um pedacinho da massinha com a cobertura. Como que ela tava, né? Traz muita coisa boa essa lembrança. Sim. Né? E essa lembrança, cheiro de pão é cheiro de infância. E essa lembrança não poderia deixar, né? Aquele assim, um beijo especial para Dona Geni, né? Que tenho certeza que ela assiste todos os nossos podcasts. Né? E para sua mãe, né, que é a Dona Geni, e para minha mãe, a Lourdes, que com certeza também ela assiste e não perca, né, não perde um podcast. Então, bem bacana, lembrado. A Dona Geni, né, uma pessoa muito especial. Especialíssima, eu não dou conta de falar sem me emocionar, então não vou entrar muito aqui. Entendo muito disso. O pessoal faz a isso? lembrança aqui também. Também vou mandar um beijo pra minha mãe, tenho certeza que ela vai assistir e vai se emocionar muito com acho que eu nunca passei isso para ela. Esse aprendizado que eu tive de empreendedor com ela. Tá vendo? Olha só que momento bacana Foi. Que está sendo criado aqui. Momento especial. Como que ela chama, Ivan? Sônia. Sônia e seu pai?
Luiz Carlos. Tá, o seu pai, ele Hoje ele é assim, ele é aposentado, Tá. né? Mas aposentado pela doença que Sim, ele, claro. que ele teve, né? Mas o trabalho que ele exercia era Sim. eletricista e encanador. Legal. Autônomo, ele fazia nas casas. e a sua mãe continua fazendo pão? Hoje já faz só pela diversão da Então, família. mas faz. Hoje faz. Aproveitar aqui, Adriano, né? Estender, né? Você falou da dona Geni, da sua Minha mãe, do Evandro, né? Da Daiane, do nosso amigo do estúdio também, do Rafa, e estender esse abraço, esse carinho, esse dengo, vamos dizer assim, para todas as mães que estão assistindo, né? Com certeza. Com certeza. Vai ser muito especial. Estamos próximos aí já, né? Já até estamos próximos. E muito especial, né? Essa data, e a gente sabe que é todo dia, né? Todo dia é uma mensagem, uma ligação, um momento, né? E a gente está presente. Por causa delas a gente está aqui, a gente tem a vida. É isso aí. Eles nos deram a vida. O demais é com a gente agora, Sim. né? Mas elas nos deram a vida e merecem esse carinho. Com certeza. E Com você, né, certeza. Evandro? Daiane também. Mas você compartilhar esse momento especial Obrigado. né, para falar dela, né, do empreendedorismo Sim, dela, sim. quando você tinha 6 anos, né, de 5 para Sim, 6 sim. anos, né, daquela questão dos pães, saber horário, saber que ela tinha a consciência de falar 3, 4 horas, que é o horário do pessoal faz o café da tarde, que eles vão, né, ficar com fome. Então Sim, isso é muito sim. legal. O peso Você que trouxe, teve né, isso na sua a vida bagagem até hoje para né? ter, Com né, certeza. o empresário que é, né? Foi o porque- tijolinho do alicerce, né? Mesmo as diversidades que existia no momento, ela nunca desistiu de fazer o pão dela, que ela Sim. fazia para vender. Ela falava assim, e chegava no Natal, no final do ano, ela era mestre no artesanato dos panetones. Sim. E aí tinha uma dificuldade bem grande, que às vezes chegava um momento que ela não tinha... Tudo bem, meu amigo. Esse é o legado. Esse daí é o legado. A essência é essa. Transmitir isso realmente, essa emoção, esse sentimento, esse carinho que vem, coisas do coração, que hoje em dia está escasso praticamente, né? As pessoas vivem num mundo praticamente virtual, Sim. frio, Sim. e um dos objetivos, né, Adriano? A gente fica feliz com esse momento tão profundo aqui, né? Que transmite realmente o calor, o motivo, a essência do humano, além do virtual, que é frio, que está longe, né? Mas isso aqui realmente é rico. Relembrar, Sim, trazer sim, sim. memória a esses momentos e valorizar isso. Tá tudo A valorização é importante demais. Chegava E eu, só um pouquinho, Pode Evandro, falar, por mas eu favor. queria comentar com o pessoal dizendo o seguinte: você vai na casa dos seus pais, você vai na casa dos seus avós, né? A maioria deles, isso já tem histórias, né? Que a primeira coisa que eles perguntam é qual que é a senha do Wi-Fi, né? Tem isso. Então assim, tira fora o celular, deixa de lado e pergunta se eles estão bem, como foi o dia deles, as histórias que realmente eles têm para contar. Então, com certeza, claro que a gente está vivendo um mundo hoje diferente, né? Mas assim, para você, essa é uma história. A emoção agora que o Evandro sentiu foi que realmente, sem história, ela tem, sabe, propósito, ela tem um fator assim que é vida. Então, com certeza, eu passo para vocês e com certeza vocês vão ver isso daqui, né, nessa nossa história, a história do Evandro, né, da Daiane, porque realmente vai impactar vocês. Então, assim, não peçam a senha do Wi-Fi quando você chega na casa dos seus pais ou na casa dos seus avós. Perguntem como eles estão e como realmente são as histórias dele, que ele possa compartilhar e você vai poder aprender muito. Tem uma coisa, né, Laurice, Evandro e Daiane, que eu falo assim, ó, na onde você está, os seus pés estão. Então, assim, na sua cabeça está, no seu pé está, é o que realmente vai fazer diferença. Porque muitas vezes a pessoa vai visitar o vô, a mãe, o pai, e ela está em outro pensamento. Ela está lá preocupada com o trabalho de segunda-feira, preocupada se foi postado nas redes sociais, preocupada se tem alguma coisa, e não está naquele momento. Então, o momento é hoje, o momento é agora. E é muito legal isso daí. O melhor desse momento, que eu acho, né, que ele tem um nome, né? E foi dado por Deus. E a gente não sabe reconhecer. Chama-se presente. É isso aí. A gente recebeu O um presente presente, que é acordar de manhã e poder desfrutar da melhor maneira possível. Legal. E nesses momentos que minha mãe sempre aplicou, que é uma coisa que eu tenho para mim hoje, que é uma base de fazer e não desistir, né? Às vezes pode ser que dê errado, mas lá atrás eu consigo entender que foi onde eu aprendi a não desistir, mesmo sem ter ali, né, a base, a farinha para fazer o tal do panetone que ela sabia que ia dar frutos. Ela chegava lá no senhor Arnaldo, né, e falava para ele assim: tem como dar uma ajudinha dessa vez? Aí ele
pegava lá, dava uma ajudinha, pegava a farinha ou alguma coisa que ela precisava, que era a vendinha dele lá. Sim. E aí ela fazia os panetones, até colocava lá para vender para ele, para se pagar, e assim foi indo. Ou seja, essa troca, ó, me compra aqui, que hoje existe muito mais aflorada a barganha do que praticamente era quando era a barganha. E aí a gente não consegue entender isso porque está muito ligado no virtual. Né? Hoje elas funcionam muito bem. Então, assim vem a base. Assim vem o tratar as pessoas, né, como pessoas, tratar um negócio como um legado, como se entregar para fazer ele acontecer. Claro, né, sempre por uma base que é Deus, mas tem um propósito ali de seguir e fazer acontecer. Que legal. Esse é um pouquinho da base. Desculpa a emoção, é que eu sou um cara intenso, o Adriano me conhece bastante, né? Isso é verdade. E aí, aonde que entra a base da Detor também, que controla toda a intensidade que eu tenho. Tem toda a intensidade tanto na energia, né, emocional, quanto para trabalho, para fazer as coisas, para executar, mas a Daiane. Ela é, vamos dizer assim, que ela é o que me faz colocar no eixo novamente, que me faz entrar e falar assim, ó, respira fundo, né? Vamos seguir, vamos olhar para frente. Exatamente. Essa é minha esposa, que eu conheci ela há quase 20 anos atrás, né? São 18 anos aí, 18 anos na jornada. Eu fui para ela me tem mais tempo do que minha mãe. Me teve, né? Você detém mais de 50% da minha vida já. Então você já virou sócia majoritária, né? Da minha vida, né? A gente conheceu ainda bem jovem e estamos aí até hoje. E a esposa é um dos maiores presentes, né? E aproveitando também, hoje está dando, né? Falando das mães, então assim, eu não poderia deixar de falar para minha esposa Adriana, e isso está escrito, né? Na Bíblia, que assim, dentro de uma casa, né, existe o homem e existe a mulher que ela edifica o homem. Então assim, meu amor, um beijo para você e obrigado por ser essa mulher maravilhosa, essa mulher de Deus que você é, e com certeza faz muita, né? Que eu falei, depois de Deus você sabe disso, que você faz toda a diferença na minha vida. Então assim, a questão da Daiane, né? Essa diferença que ela fez nesses 20 e poucos anos, vamos falar assim, que tá e vocês estão juntos, de ter, né? De ser essa base, e a gente hoje sabe, né? Que ela é diretora financeira, né, da empresa da Detor, mas aquela base, como você falou, né, Wanda, que ela tá ali, muitas vezes, né, não te segurando, mas apoiando você, dando alguma direção, alguma coisa, vamos lá, vamos pensar, vamos dar um passo, vamos dar outro, vamos pensar um pouquinho mais. E é importante, né, ter uma pessoa dessa na nossa vida, ter uma pessoa com certeza. Que possa olhar, né, com os olhos diferentes, com os olhos, além de femininos, porque a mulher tem isso, né, eu falo olhando assim para a Daiane, a mulher parece que tem aquela questão, parece não, tem o sexto sentido, né, tem aquela coisa dizendo, muitas vezes uma amizade, muitas vezes algum negócio para fazer, né, tem vários exemplos aí que a pessoa fala, olha, não falei com a minha esposa, deu errado, né? Aquela coisa. Então assim, a mulher tem, né? A mulher é sábia. Está escrito, né? Que a mulher tem essa questão, né, da sabedoria para que junto com o homem, né? Que a gente fala que é o cordão de três, né? De 3 dobras, né? Sim. Que fala que é o Pai, Filho e Espírito Santo, que é o homem, a mulher e Deus, né? Que é uma coisa que é importante. Então ela, com certeza, foi muito importante no começo, né? Da tua vida, da tua tanto carreira, né? Como empresário. Então acho que é importante. Então assim, o papel dela sempre vai ser fundamental para vocês. E para constituir a família, né, que vocês têm hoje, né, Wanda? Até hoje, até eu falo assim na parte de escola na época, né, que na época eu estudava ainda, né? Sim. Ela já tinha terminado, era o colegial, tudo mais, a gente não estava fazendo faculdade ainda, mas no colegial mesmo eu tinha que dar uma força lá em casa, e no trabalho que eu exerci na época eu tinha que ficar viajando. Com 18 anos, 19, até 20 anos, 18 anos, 19, eu já conheci quase 8 estados. Olha só. Né? Então, assim, o medo de desbravar é uma coisa que eu não tinha e não tenho. Né? Então, a gente realmente ia. Né? Hoje tem gente que tem jovens, né? Hoje com 20 anos, 18 anos, não conhece a cidade do lado, não vai sozinho, o pai tem que levar. Não sai da cidade. Não sai da cidade. E eu, na época, com 19 anos, já conhecia 8 estados que a gente fazia o trabalho de comercialização e venda. E aí, só que é o seguinte, eu não tinha terminado a escola ainda. Não? Não. Aí eu entrei em um acordo com a editoria da escola. Eu falei, se eu entregar os trabalhos, vocês me liberam as faltas? Eu venho na sexta ou na segunda, um dia da semana, só que eu trago todos os trabalhos para mostrar que eu fiz a nota, que eu tirei certinho. Sim. Que eu fui bem. Tudo bem? Tudo certo? Negociando, né? Negociante. Já negociante aí. Já estava naquela época, já estava negociando. Aí né? eu tive que entrar no emocional da escola. Eu falei assim, mas não pode, tem que constar as presenças e tudo mais, sei lá o quê. Eu falei assim, não, mas eu vou ajudar a trazer o sustento para minha casa. Que era uma verdade. Sim. Trazer o sustento para minha casa e tudo mais. E eu precisava estar externo.
Ela falou assim, meu Deus, você me pôs numa cruz de espada, como que eu faço, que não sei o que eu faço aqui, né? Nunca ninguém tinha me falado isso, exatamente, né? Até então, Aí ela falou assim, vai, e aí a gente vê. Aí eu falei, mas esposa, agora você faz os trabalhos, tá? Legal. Aí foi aí que ela me deu todo o apoio. Ela que fez até passar no terceiro colegial, no final, foi ela que fez os trabalhos. Eu chegava assim, nossa, sua letra mudou. Eu falei assim, você vê, é empenho, é dedicação. Dedicação, né? Tanto caderno de caligrafia, né? Qual escola que foi isso? Isso foi aqui na Admoressa mesmo, sou no Tiene. Agora eles sabem a verdade. Eles sabem a verdade. Quem que era a diretora, né? A diretora, nossa, eu vou lembrar o nome dela. Olha. Ela não tá, vocês não acham que ela tá lá ainda hoje, mas a diretora, não vou lembrar o nome dela, tinha pinta aqui, meu Deus, como que é o nome dela? Maria Adélia. Maria Adélia. Pô, pode. Você fazia a mesma coisa, Lauro? Vamos falar dele. Olha só. Hoje vamos voltar pra cá. Lembra da pinta, né? É, Maria legal, Adélia, ela mesmo. Que legal. Histórica. Um abraço pra ela aí, né? Com certeza, um abraço, Maria Adélia, né? Um coração enorme, né? Por ter cedido essa oportunidade pra gente. E ela faz parte da história também da Detor, porque tudo que aconteceu, eu fui uma pessoa assim, a gente tem um presente de Deus todos os dias, né? E tudo que vai acontecer hoje, né, já foi preparado. Sim. Mas o que aconteceu antes é o que faz a gente estar aqui hoje. Exatamente. Então, Maria Adélia, muito obrigado, um beijo no seu coração, fez parte de tudo isso. É uma grande pessoa mesmo, eu conheci também, estudei, quem não estudou no Tiene, né? Legal. Ela é histórica, aí... Por isso que eu até provoquei essa questão pra gente chegar aí. Saber o nome dela. Tiene, olha só. Tem muita história que ela... Uma vez eu queria ver ela, tô com muita saudade. Precisei, né, fazer uma saída meio estratégica. Que eu bati o pé do outro lado do muro, tive que voltar correndo. Tive que voltar correndo. Mas enfim, é que tinha um carrinho com umas luzinhas vermelhas assim, bem do lado que eu caí. Não sei o que aconteceu, né? Não sei o que aconteceu, precisei voltar. Estou dizendo, não façam isso. Tá? Não façam isso, mas assim, a dedicação que eu tinha, né, por sempre querer fazer as coisas dar certo, ela continua, né, o tempo passa, a gente aprende a fazer de forma estratégica e também com mais sabedoria. Você poderia ter inventado 1000 desculpas ali e até hoje não ter finalizado essa etapa, mas você encontrou maneiras alternativas de fazer. Você conversou, você negociou, você tornou possível. Né? E hoje você concluiu, de uma forma ou de outra você concluiu, né? É o que importa e que te trouxe até aqui hoje. Então assim, encontrar maneiras. A maioria das pessoas elas encontram desculpas, né? Muleta. Ah não, porque eu tenho que trabalhar para sustentar minha família. Você também tinha, né? Mas você encontrou uma maneira. E a solução de fazer a diferença. A ideia é essa, é uma coisa que assim... Uma dica, né, para você que está começando um negócio, você que já está meio assim, eu acho que assim, nós somos geradores de novidades. O ser humano é um gerador de novidade. Ele gosta de criar, ele já é por instinto uma criação, né? E aí por si só, né? Por si só. Depois ele quer ser criador, ele quer criar, fazer novas coisas. Mas o melhor não é o tanto de coisas que você cria. É o tanto de coisas que você finaliza. Exatamente. É o que mais importa. Né? Você começar algo, fazer o meio, vivenciar o processo, que não vai ser fácil. Não, nunca é. Né? Se alguém fala para você, que vai dar certo, vai ser fácil, não acredita. Né? Escuta o seu coração e faz dar certo. E a hora que doer, que estiver ficando difícil, meu amigo, tá dando certo. É aí. Continua, porque a hora que chegar no final, a paz... Vai ser gostoso, vai ser muito bom. Quando você finaliza algo, né? Porque assim, mas mãe, abri uma empresa, mas ela está funcionando e eu não terminei ela. Não, mas você chegou onde você queria. E agora você só vai dar continuidade. Recebe a benção e continua. É isso aí. É assim que funciona. Evandro, 6 anos, né? Vendendo pão lá, ajudando a sua mãe, aquela coisa. Quando foi aquele primeiro emprego, sabe? Aquele primeiro emprego, com que idade, que aquele que você falou assim, mesmo que você não for, porque na nossa época também não tinha muita questão de carteira assinada, né? A gente tinha muito aquelas questões, trabalhava lá no barzinho da esquina, trabalhava ajudando isso. Eu lembro que uma das primeiras coisas que eu fiz, eu ajudei o pessoal para fazer, a gente fazia pastel, né? Que era um pessoal que tinha na época lá próximo da casa dos meus pais. E a gente ajudava lá, com 12 anos, 13 anos, ajudar o pessoal a cortar os pastéis, né? Uma coisa que eles não ensinavam era receita. Isso que eles eram meio assim. Mas a gente cortava, né, embalava, então assim, como foi aquele, sabe, os primeiros, né? E o primeiro trabalho que te falou assim, puxa, hoje eu tenho uma remuneração, hoje eu tô, né, ganhando por aquilo lá, e a sua história, como que foi essa questão do primeiro, vamos falar assim, o primeiro trabalho, mesmo que eu falei, não, sem a carteira assinada, mas como foi o teu primeiro trabalho que você falou, poxa,
tô ganhando meu dinheirinho aqui para levar para casa, né? Como que foi? O primeiro trabalho foi bacana, que foi com 12 anos. Né? Não era formalizado, não era registrado, Sim. foi com 12 anos. E ali então eu comecei tinha que sair da escola, né? Rápido ao comer quando não dava tempo, Sim. ou senão eu comia no próprio trabalho, porque era uma cantina. Sim. De uma escola que tem aqui próximo Nova Odessa. Sim. E aí eu participava lá ajudando a servir, a fazer algumas coisas, descascar batata, né? Fazer as coisas mais simples, dar uma limpadinha, tal, no Sim. balcão de vez em quando, né? Era para fazer atendimento, porque era cantina de escola infantil. Sim. E depois eu ficava até à noite na faculdade, ou seja, eu entrava às 2, saía às 10. Olha só. Né? Mas até porque a cantina era da minha tia na época. Também faz parte disso aí. Um beijo pra você, tia Silvana. Uma história de inspiração muito boa. E tava nesse momento, assim, ela falava assim, não, vamos embora, já deu seu horário, sem descansar, fazer atividade de escola. Eu falei, não, tá aqui, ó, a mochilinha, já faço rapidinho. E aí eu continuo aqui, né? Porque, querendo ou não, ela fazia meio que por hora. Quando eu dedicava mais, eu ganhava um pouquinho mais, eu tava ali. Né? E eu conheci um pessoal também na noite que eu queria ver. Então eu sempre fui muito... É uma pessoa simples de fazer amizade, Sim. de conversar, uma pessoa aberta, né? De conexões, né? Na verdade, eu gostava muito de ouvir, né? Sempre que o pessoal da faculdade era um pouco mais velho, então eu aprendia bastante, né? Sempre estava ali, envolvido, né? Ah lá, o menino lá, o Evandro, vamos lá conversar. Aí reunia uns 3, 4 lá, a gente ficava conversando na frente da cantina, e minha tia falava, agora você vai trabalhar. Volta aqui. Mas por que não ficar batendo papo? Eu ficava perguntando, como que é a faculdade? O que vocês estão fazendo? Qual que é o seu curso? Qual que é o seu? Sei lá, e assim, né? E aí eu fui aprendendo com o pessoal. Isso foi pouco tempo, infelizmente, foi 6 meses só, né? Aí eu acabei saindo porque apareceu uma outra oportunidade, que eu disse nos bastidores, né? Eu não sou de 74, mas se eu começar a contar toda a minha história, parece que é de 60. Mas aí eu fui para Cabo Man. Não sei se o pessoal conhece, né? Aquele cara que fica segurando o cabo atrás da câmera. Da câmera, 3 anos. Em festa infantil, eu fui participar de festa de empresa com 13 anos. Olha só. Porque também era informal. Eu não precisava, eu não precisava ficar sem trabalhar, mas eu poderia me registrar. E podia trabalhar. E aí acabou que foi indo. Com 14 anos fui chamado por uma pessoa que estava na festa infantil que eu estava trabalhando. Falou assim, você precisa de um pessoal assim, tá na loja. Foi onde eu entrei para trabalhar. Que aí 14 anos já poderia quase registrar, com 15, né, numa loja. Aí eu virei lojista, estoquista, até passar para a loja, que era o vendedor, falou assim, nossa, mas você conversa com todo mundo que vem aqui, vamos para frente da loja. Sim. Né? Ou seja, a pessoa fala assim, você está conversando, você tá dando certo já, né? Vamos para você vender. Aí foi onde comecei o meu universo das vendas. Legal. Em loja de aí calçado. Você começou a descobrir, né? A descobrir essa questão da venda mesmo. Aí pouquinho depois, ali 1 ano e meio, 2, com um amigo também que era já da loja, tudo mais, eu estava num lugar que era bastante conhecido, tinha um encontro do pessoal, dos jovens, né, que era chamado Coco Verde aqui em Nova Odessa, né? Era o point, né, da galera e tal, tudo mais. Você lembra desse evento? Não, um lugar bacana demais. A praça e tal, ficava lotado de gente, né? Infelizmente não acontece mais, né? Isso era uma coisa bem gostosa. E eu estava com os amigos lá da empresa, que é da loja, que a gente trabalhava, e aí eu passei na esquina e vi uma moça muito bonita, né? E fiquei olhando para ela e falei, meu Deus do céu, né? Vou esperar olhar para trás, né? Eu vou esperar olhar para trás. Falei, olha para trás, olha para trás. Ela olhou, eu olhei assim, ela fez assim, me viu, me assustada. Você deu uma piscadinha assim? Rapaz, calma, vou chegar nisso aí. Você vai chegar. Eu falei, caramba, né? Acho que, né? Eu era uma pessoa, acho que é ela, né? Eu era uma pessoa bem solta, sabe? Assim, tinha bastante amizade, não só com homem, como com mulher, né? Sim. E aí a amiga dessa pessoa falou assim, ixi, olha ali o menino da loja. Né? É que eu tinha assim, vamos falar uma reputação, né? De galanteador, né? E aí, até a sua voz, né, Vânia? Até a minha voz, né? Assim foi. E dessa época eu já fazia uns trabalhos. Já fazia, tá vendo? Então, já fazia uns trabalhos. Vamos puxar aqui que vai sair muita coisa. Vai, né? Muita coisa. Nossa, depois aí foi garçom, né? Que foi o trabalho que eu gostei muito de fazer, antes de entrar na loja. Em contrapartida, na loja, eu fazia a noite de garçom, depois de bartender, e assim foi estendendo. Tudo que era atendimento e entrega com pessoas, envolvendo com pessoas, eu gostava de fazer. Eu estava dentro de fazer. E aí nós paramos naquela olhada que a Daiane, possivelmente era ela que te deu aquela olhadinha para trás. E aí você... Ela olhou e falou assim, o que esse rapaz está me olhando? Foi mais ou menos assim que eu entendi a olhada dela, né? Entendi. Aí, em um momento que elas estavam sentadas assim, próximo ali onde era um movimento maior, meio afastadinho, aí eu falei assim, vou passar na frente, né? Falei com os meninos, passei na frente, aí eu dei aquela travada, né? Assim, dei aquela incrível piscada do Evandro. Não, mas nem foi tanto isso, foi mais para tirar ela dessa inércia, né? Falei, isso aqui agora vai rolar, só ela dá risada porque foi, senão eu vou embora. Caminho aqui é a minha vida. Aí as meninas, amigas, ele piscou,
você, tal. Foi aquela coisa doida, né? Que legal. E aí foi Toda uma piscada. Foi ali que começou, começou. a história Evandro e Daiane em mim. Momento Cast Love. O mesmo Cast Love. Assim vai. Que bacana. Foi muito bacana. Na verdade, eu fiz uma entrega para ela naquele momento, que ele foi se concretizado um mês, mais ou menos, 2 meses depois, que a gente se conheceu melhor e começou ela uma dúvida muito bacana. Depois eu quero que ela conte um pouquinho só, Claro. que ela falou assim: mãe, eu não quero namorar com ele. Falou? Graças à minha sogra, amada sogra. Ela falou assim: vai, tenta. Tenta, né? Quem sabe, né? É ela que falou, Antônia, minha sogra Dona Antônia. Ela falou: vai lá, tenta, vai que dá certo. Porque ela, né, primeiro eu fui, né, conhecer ela, né? Claro. Conquistar a sogra, né? Porque, Sim. e aí eu tô Que com legal. a filha até hoje. Que bom. Mas e tem aí, muita nós coisa. estamos falando com quantos anos? Eu tinha 14, 17 anos. 17 anos nessa 17 anos. E aí você estava na loja ainda. Eu tava na loja ainda. Se eu não me engano, você tem uma história muito boa da loja, né? De venda de calçado, não foi? Você vendia calçado. Tem uma história legal, boa, né? Eu tenho uma história legal lá dentro, sim. Conta pro pessoal como que foi essa história aí. Verdade, bacana. Essa história é muito legal. De se dedicar. Eu tô olhando pra tela agora porque eu quero mostrar pra você uma coisa seguinte. Isso. Por que você deve atender o chamado, né? Ou seja, o que eu falo, chamado? As pessoas, às vezes, elas precisam ser ouvidas, né? E você tem que ser só recíproco. Apenas isso. Teve uma cliente que entrou na loja que ela foi para fazer troca do calçado do filho dela. Um tênisinho, uma caixinha. E foi na hora do almoço da vendedora que vendeu para ela, porque tinha um carimbo na caixa, vocês devem ter visto já, vocês compram na loja, deve ter um carimbo na caixa. E aí tem ali o número do funcionário. Eu olhei, procurei, a funcionária não estava lá na loja e falei assim: vamos atender. Aí um outro falou assim: não, Ivan, vamos lá, eu chamo ela, é troca, você não vai perder seu tempo, né? Senão você perde a vez. Tinha negócio de vez lá, você perde a vez, você não vendia. Eu falei: não. Era o chamado rodízio, né? Exatamente. E na época, até hoje, né? Claro que mudou muita coisa. Tem bastante. Mas até na época, assim, a gente fala que o pessoal não gostaria de fazer troca, né? Não, sabe que é pro número, é o modelo, e era só isso. Só isso. E aí que chegou a história do Evandro. Aí chegava a vez, né? Falou assim: perdeu a vez. Aí eu peguei e falei assim, vamos lá, tô aqui, vamos fazer o que tem que fazer. Atendi a moça, tudo mais, peguei lá, ela falou assim: qual que você quer? Ela falou assim: vamos lá, vou ver e tal. Ela pegou um tênisinho, não tinha nada a ver com o que ela tinha comprado. Ela falou: vamos experimentar. Ela falou assim: mas pega esse também, que ele vai experimentar. E aí tem pra menininha, você pega esse. Aí que eu passei pra ir pro estoque, as vendedoras falaram assim: nossa, você tá lascado, maior caroço. Né, que era a expressão que eu usava, isso, né? o pessoal usa muito isso. Que só ia provar e ir embora. Shopping, né? O pessoal usa muito isso. O pessoal vai me falar depois, vai me lembrar desse fato aí. Vai assistir, vou mandar pra eles, fazer questão de mandar pra eles. Não por vingança, viu, gente? Pelo amor de Deus, é porque assim, é uma inspiração. É uma inspiração. Exatamente, é uma inspiração. Vale a pena fazer isso. Até pra hoje, né? Para os colaboradores de hoje, é uma inspiração. Eu tenho amizade com os donos dela até hoje. Eu fui lá, depois eu conto uma outra historinha deles lá. Legal. Muito bacana. E aí ela começou a pedir calçados, né? Vários calçados. Pra menina, pro menino, pra ela. O princípio era só uma troca. E eu vinha assim, com aquele monte de calçado no peito, assim, caixa, e colocava lá, experimentava, brincava com a menina, porque eu trabalhei de palhaço pipoca também, né? Então eu tinha afinidade com criança. Tá vendo? Mais uma coisa. Mais um. Né? Em festa infantil. Então, ou seja, eu largava o cabo, voltava, pegava o cabo main, né, que eu era, pegava a máscara e a touca e ia brincar com as crianças e fazer 2 coisas ao mesmo tempo na mesma festa. E eu já tinha essa afinidade com criança. Eu estou provando e a mãe gostou. Olhou assim, nossa, né? Eu percebi isso, que ela gostou de eu brincar com as crianças. Acabou tudo, eu falei assim: então, qual que você vai trocar por esse aqui? Ela falou assim: esse aqui troca por esse. Eu falei assim: e os demais que eles gostaram? Eu falei assim: eu posso já começar a guardar, né? Ela falou assim: não, posso separar aqui só porque eu gostei um pouquinho? E foi, separou 1, 2, 3. Eu tinha descido 39, 37 caixas de sapato para mostrar para as crianças lá provar. E nisso, no caminho que eu ia e voltar, o pessoal lá, né? O pessoal, tô falando pra você, você vai tomar. Vai, seu bobo, né? Vai. E isso passou 45 minutos, 1 hora. E falando, vai. Aí o pessoal torcendo por ele, né? Vai, seu bobo, né? Desse jeito. Torcendo que ele quebrasse a cara. Aí ela começou a separar, você falou assim: esse aqui é pra me levar. Ela falou assim: não, esse aqui eu vou levar. Sobrou 4 ou 5 caixas lá, que era pra me guardar no estoque. Olha só. Uau. E aí? Aí eu falei ao pessoal: viu, vocês podem me ajudar aqui um pouquinho, pegar essas caixas? Aí vieram com cara feia, porque achou que era para guardar. Eu falei: não, põe no balcão que eu preciso passar para ela levar tudo isso aqui. Aí o susto do pessoal. Nossa, mas você nem chamou a menina para vender para ela, sei lá o quê? Eu falei: peraí,
opa, Opa, né? tem alguma coisa errada assim, aí. né? Algo de errado não está certo. Algo de errado não está certo, exatamente. Aí foi que ela passou, a pessoa ficou, né? Aí o pessoal falou Imagina. assim. Aí, na verdade, teve uma cultura agora, né? Um pouquinho ali na empresa, né? Na época, pelo menos. Falou assim, ó, chegou, atende. Entendeu? Independente. Não pergunta se é troca, né? Não, chegou, atende, né? Ou seja, através de uma ação. Olha que dica, né? Através de uma Importante ação. para você aí. Exatamente. Pega aí na sua empresa e faz. Chegou, atende. Loja, todo tipo de loja. E isso eu implementei não. Eu fiz instintivamente depois que eu passei numa outra loja de eletrodoméstico. Um tempo depois. Sim. Que eu trabalhei. Fiquei um mês lá. Teve uma abertura para vagas de subgerente. E tinha uma pessoa lá já, acho que 13 anos, e ele estava com o peito tudo cheio e tal. Chegou e falou assim, agora chegou a minha vez. Aí o gerente chegou e falou assim, Evandro, você vai participar da vaga para subgerente. Eu falei, eu? Nossa, aí os vendedores que tinha 3, 4, 5, 6 anos já falaram, não, peraí, o que esse cara tá chegando aqui agora, né? Aí só que mesmo assim eu tinha tido uma outra proposta para uma indústria gigante, e aí eu peguei e falei assim, ó, vou passar a vez dessa vez, tô indo para essa empresa, agradeço de coração, com 35 dias de empresa. Olha só, né? Eu falei assim, tô bacana. passando e tô indo. 35 dias de empresa foi o suficiente para você fazer história, mudar a performance da galera lá e deixar o legado. Deixa legal. 35 dias. A ideia exata foi essa mesmo, exatamente assim. Isso assim não foi muito proposital. Porque, né? Porque na Só época foi você. só fui fazendo as coisas. Mas da onde vem isso daí, né? Da onde vem? Eu acho que assim. Os 6 meses que eu passei no seminário, de 11 para 14, 15 anos, que foi vários intervalos, depois eu fiquei 6 meses lá, ali eu aprendi o vocacional, né? Que qual que é a sua vocação, se entregar. Lá que eu descobri que o meu vocacional era ser esposo, né? Ser pai de família, né? Se dedicar, ter uma vida conjugal. Porque foi um momento, foi várias entregas, é uma regra diariamente, né? Você acorda às 5, dorme, horário para dormir, horário para fazer oração, horário para estudar, e isso jovem, pequeno, né? Então por isso que eu falo assim, quando você puder implementar regras na vida dos seus filhos, façam isso, né? Porque lá na frente vai refletir muito isso para ele, né? Horário para acordar, horário para dormir, tudo bonitinho, sabe? Seguir, é bem bacana. Ter regra não é uma vida dura. Não é uma vida dura. É você saber o que fazer lá na frente quando a vida fica dura. É verdade. É uma preparação. É uma preparação quando ela fica dura, né? Então é bacana. E o seminário te transformou e trabalhou e fez toda a diferença na sua vida. Sim, hoje, né? foi apenas 6 meses, né? A gente não pode falar nada. Então. Por isso que eu falo, é tudo uma somatória, né? As coisas, se a gente começa a olhar a história nossa de verdade. Só 6 meses, né? 6 meses, são 6 meses, meu amigo. São 6 meses. Horário para levantar, horário para dormir, horário para você, né, fazer as suas orações, o que você tem que fazer. Isso são regras, isso toda a educação, né, que eles colocaram para você, o propósito, né, de vida que você tem, e você carrega até hoje. Tanto é que você está falando isso, né? Sim. Com certeza você faz isso, né, de uma forma muito carinhosa com seus filhos, com as pessoas. Depois a gente vai falar um pouquinho também da questão das crianças, né, que você, né, tem o trabalho. Então, assim, isso é muito legal, isso faz parte. Então foi onde trouxe eu, né, hoje, que hoje eu faço parte também da vida religiosa de várias crianças. Isso que é bacana. Na verdade, a gente tem um segredinho, vamos dizer assim, né, que eu quero passar para você, um segredinho. No final. É isso aí. Essa é uma diquinha que eu vou passar para vocês no final, que é onde faz tudo acontecer. Aí você saiu, vamos supor que nem você comentou, você saiu lá da loja, foi para uma loja. Ficou 30 anos, 30 dias, 35 dias. Aí você teve essa oportunidade de uma grande empresa, né, foi para lá, e aí como que foi a continuidade da história, Ivan? Assim, na verdade, eu sempre fui obstinado a tentar fazer o que a empresa... Uma coisa que me falaram, todo mundo me falava, assim, Ivan, mas você veste a camisa, hein, cara? Se você sai numa empresa, vai para outra, você defende com unhas e dentes, né? A empresa, sim, falei assim, eu tenho uma ideia no futuro aí, quem sabe dá certo, né? Eu tenho a minha, mas vamos lá. Falei assim, a ideia é defender. Deixa eu fazer o que eu tenho que fazer aqui, mas chegava brigado e quase sair na mão mesmo, sabe? Porque, assim, um grande empreendedor nível nacional, Geraldo Rufino, né? Ele fala que o melhor lugar para você empreender é no CNPJ do outro. E é o que você fazia. Exatamente. Para que quando ter o seu CNPJ, você vai fazer exatamente. Porque ali não é a questão da mentalidade que você trabalhou. Estou trabalhando para os outros. Não importa. Né? Você está empreendendo no CNPJ do outro. Só que você vestia a camisa, você dava o seu máximo, o seu melhor. E hoje chegou onde chegou. Você falou uma coisa importante, né? O Lawrence falou uma coisa importante, né? Que o Geraldo Rufino sempre fala, e a gente vê isso nos trabalhos de consultoria nossa. Tem empresários, Evandro,
que são empresários, mas a cabeça, ela é de empregado. Sim. Mentalidade. A mentalidade é de empregado. É impressionante. Ele só tem vamos falar assim, vamos chamar de fachada, né? Só a fachada, ele sabe, muitas vezes aquela coisa, olha, ele tem uma empresa, né? Mas a mentalidade e a cabeça dele é realmente de CLT. É impressionante como a gente tem. Então, essa mudança, né? Essa questão que você comentou, é importantíssimo, porque todo esse trabalho foi para que quando realmente, né, a tua empresa, a Detora aí, no caso, foi criada, você já estava realmente com essa mentalidade de realmente cabeça de dono, de empresário, de realmente pessoas que querem fazer diferença. Perguntaram várias vezes para mim assim, quantos cursos eu fiz para ser empresário, ter empresa e tudo mais. Sim. Eu falei, rapaz, eu nasci. Eu nasci empresário. Eu nasci. Ah, mas então é dom? Eu falei, não, aí é uma coisa. É outra coisa. Aí, uma coisa é uma coisa, eu falei, outra coisa é outra coisa. Foi assim, né? Eu vivenciei cada processo. Legal. Eu vivenciei cada processo. Foi isso que eu fiz. Eu aprendi com cada processo e sempre quis fazer melhor. No tanto que nessa empresa que eu passei, tinha uns prêmios que a gente ficou sabendo depois que você podia ganhar a nível estadual, né? Eu falei, mas peraí, essa empresa é nível mundial, como que só pode ganhar estadual? Eu falei, você tem nível nacional. Eu falei, opa, aí que eu quero saber como que funciona. Aí que eu quero chegar. Em 4 meses eu ganhei 11 prêmios no nível nacional. Que legal. Nessa empresa. Aí começamos aí o pessoal falou assim, caramba, aí tá acontecendo, né? Aí foi aí que eu comprei, né? A gente mudou casou. Sim. Porque quando eu casei, eu tava em uma outra empresa, e aí o cara falou assim, deu certo, você conseguiu a casa pra você alugar, tudo mais, pra você morar, mudar pra sua casa? Eu falei assim, deu, sim. Ah, então beleza, vamos sentar lá. Ele falou assim, então agora posso mandar embora. Beleza, né? Falei, valeu! Só que eu tenho que pagar, sabe, né? Eu tenho aluguel, as coisas, né? Porque a gente não comprou a casa quando a gente casou, a gente alugou, né? Foi bem assim. Ele falou assim, eu queria saber se deu certo, porque assim eu fico mais tranquilo. Eu falei assim, não entendi, mas eu tô entendendo. Tá tudo bem, né? Tá tudo certo. Eu falei, vida que segue. Eu falei assim, uma coisa que Deus me deu foi vontade de continuar. Claro. E aí foi que eu falei pra ela, falei, beleza. Eu entendi como uma porta. Uma abertura de porta, de oportunidade. Falei assim, obrigado, né? Vamos continuar. Aí eu peguei e passei a trabalhar nessa loja e depois nessa grande indústria. Sim. E aí, a hora que fecharam as portas nessa grande indústria, mesmo com todos os resultados, plano e tudo mais, eles fizeram um corte meio que massa, né? Sim. De pessoas, porque ia passar tudo para terceirizada, era agência, né? Para contratação. Eu falei assim, fique em paz, tá tudo certo, tô aqui para ser o melhor para mim. E né, se eu fui para vocês, tá tudo certo. A concorrente me contratou. Olha só. A concorrente me contratou. Aí os trabalhos já que estava de olho, né? Na verdade, já tava de olho. É porque eu estava trabalhando na mesma região. Já estava de olho. A hora que eu dei sopa, a concorrente me contratou. E é uma dica, Evandro, que eu falo assim até pro pessoal. Eu comento muito isso com o Laures. E acontece, né? Claro que aconteceu com você, acontece com a gente, acontece com muitos. Parece que não, mas tem muitas pessoas te observando. Sim. Muitas pessoas. Com certeza. Tem clientes que a gente foi, né, Laures? A gente nunca tinha visto a pessoa, Evandro. Daiane, eu nunca tinha visto a pessoa. Aí nós fomos lá para uma proposta, a pessoa virou e falou assim, eu já conheço você dos stories, eu não perco um story de vocês e não sei o que. Claro que as redes sociais ajudam muito a gente, sim. Mas assim, existem pessoas, mesmo sem redes sociais, aquela coisa, as pessoas conhecem você, o teu propósito, o que você... Então assim, tome cuidado, o que você fala, o que você faz, porque com certeza tem pessoas te olhando, né, seguindo você de uma forma, né, sadia, e que realmente, com certeza, você pode fazer a diferença, tanto para o mal quanto para o bem. Então, por isso que fala, né, que a língua, ela é aquela questão, né, ela possa ser bênção ou derrota. Então, coloque, né, vê, isso está escrito na Bíblia também, né, não é o que entra, é o que sai. Isso está escrito. Então, assim, cuidado que você fala. Então, com certeza, naquela época, as pessoas, né, no caso, né, a concorrência, já tinha essa observação do Evandro, quem que era a pessoa dele, o que realmente, né, já tinha constituído a família, aquela coisa, e por isso, com certeza, né, e o do profissional, né, diferenciado, como você mesmo falou. Como era o processo de entrevista, foi bem legal, o processo de entrevista era bem legal, toda empresa tem que ter, mesmo que seja só eram contratados já direto, tem que ter o processo de entrevista. Aí, falando comigo lá, o João alguma coisa, o nome dele, agora não lembro certinho o nome dele, ele falou assim, o pessoal vem aqui e tal, Evandro, você fica aqui que vai ser depois você e tal. Eu falei, caramba, né? Ele falou assim, rapaz, já me falaram muito de você, tá tudo certo, vamos lá, você só passa pelo processo aqui que você fez, tudo mais, né? O pessoal da loja, porque você brigava com tudo eles, né?
Ou seja, era meu concorrente. Olha eu só. brigava com tudo o pessoal. Falei assim, não, esse você pode contratar, que esse aqui ele vai defender. Tá? Olha, ele tá vendo? metia o pau lá, Vai você tá vai aqui. defender o espaço. Ele sabe onde agir e tal, para brigar, para fazer entrar no espaço da empresa que eu estava. que legal. Né? Ou seja, com uma contratação estratégica. E deu certo. Depois eu entrei e fui varrendo ali os prêmios também, o trabalho. Implementei uma ideia de fazer uma nova premiação. Né? Sempre gostei de fazer esse tipo de trabalho, implementar. E aí acabou que surgiu uma outra oportunidade. Um terceiro da empresa que eu trabalhava antes, Olha só. né? Tava com uma vaga boa, né? De supervisor e tudo mais lá que eu gostava, né? Sempre gostei dessa área de liderar. E aí falou assim, um rapaz que eu conheci também, ela falou assim, Ivan, abriu uma vaga lá, tal, cara, você não quer voltar, né? Só que assim, é terceirizada, mas pelo menos você vai conseguir ali Claro. tá melhor, né? Eu tava com o pequeno Pedro também, tinha nascido, a gente precisava dar uma estruturada nas coisas, comprar uma casa e tudo mais. Eu falei, peraí, vamos ver, né? Era um terceiro, eu falei assim, vamos ver como que vai funcionar, vamos mandar lá. Ah, você trabalhou aqui, você trabalhando aqui agora? Pode vir. Né? E a gente pegou, entrou, começou, eu ficava muito tempo fora, viajava bastante, rodava muito, né, ali a região, uma região bem grande, extensa, Sim. mas eu conseguia voltar para casa todos os dias e estar com o pequeno e com a minha esposa, isso não abria mão de forma alguma, até porque no meio do caminho, né, que era aquela parte que eu falei da escola, que eu viajava muito, né, sim. e o que fez eu falar assim, não, chega, né, quem fez ela chega foi ela, na verdade, e me ligou lá, falou assim, ó, não dá mais, né, você tá viajando muito, fica uma semana fora, chega a ficar até 2, né, vamos mudar essa história aí, né. Porque a gente estava começando a namorar, se conhecer e não estava se conhecendo praticamente, era no orelhão. Nossa, olha só. Orelhão, eu não sou tão velho assim. Ficha? Não, era cartão, era cartão. Você já- Obrigado, viu? Você me Aí você já esclareceu foi lá pelo no- menos. Ficha não, eu sou nessa época ainda, mas era um pouquinho depois. Era no cartãozinho. Aí eu ligava, comia o cartão rapidinho. Aí eu falava assim, ó, vou ligar com o bar, depois fala pra sua mãe que eu pago, né? Aí eu ligava com o bar de Minas, às vezes, pra Nova Odessa e ficava falando pendurado lá. Aí eu olhava pra trás, tinha 4, 5 atrás de mim querendo falar Logo. no orelhão, né? E falando com ela, aí eu peguei e tava em Divinópolis. Sinópolis. 1000 e poucos quilômetros daqui de Nova Odessa. Ela falou assim, ó, não dá mais isso aqui, vamos mudar isso aí. Eu falei, não, peraí, amanhã de mato. Não, peraí, vou ver se tem horário agora. Aí à noite tinha ônibus que voltava para Campinas, 12 horas, entrei no ônibus, falei, pessoal, valeu, obrigado, tô indo embora, e vim embora para cá. E aí cheguei e falei com o pessoal lá, falei assim, ó, não vou fazer mais isso, agora vou mudar um pouco. Vou fazer uma nova negócio, porque eu preciso estar aqui, preciso estar próximo de quem eu quero para minha vida pro resto da vida. E aí deu certo, estamos aqui hoje. Que bom. E que ano É que muita foi? história, né? É muita história. Mas assim, que história. ano que foi, Evandro, que você tomou essa decisão, né, de você, não vou falar assim, largar tudo, mas ter essa tomada importante, né, Laura, da decisão da tua vida, para tua família, e hoje, né, para que realmente a Detor. Quando foi esse momento que você falou assim, puxa, eu preciso estar próximo da minha família? Acho que naquela época, né, o Pietro, né, já tinha nascido, e você tomou essa decisão. Quando foi essa? Na verdade foi um pouquinho antes do Pedro nascer, na verdade. Foi antes do Pedro nascer. Tá. Tem uma outra formato igual a esse, Sim. que eu trabalhei também, foi na parte, quando a Isabela foi nascer também eu tomei essa decisão, mas foi antes de a gente casar. A gente namorava porque eu realmente senti que eu queria casar com ela. 5 meses depois eu pedi ela em noivado. 5 meses? 5 meses depois Daquele eu conheci olhar, ela. né, aquela coisa. Ela falou assim, calma, a gente vai um dia noivar e tal. Passou 2 anos, a gente ficou noivo. Olha só. Segurei 2 anos. Segurou 2 2 anos pra gente ficar noivo. Que legal. Mas ela também identificou isso, né? De que seria 2 anos depois, Sim. mas a gente deixou fluir, na verdade, né? Claro. A gente foi vivendo a vida, foi Passo a passo. passo a passo. Esse tempo nosso é um tempo que eu gosto de expor bastante. Aconteceu muitas coisas, não só positivas, né? Claro. Também negativa, porque foi um tempo que a gente estava se conhecendo, desbravando o mundo, mas se distanciamos de Deus. Olha só. Com o tempo a gente se distanciou de Deus. E aí muita coisa a gente sentiu que estava estranha. E aí sabe quando você não sabe o que está acontecendo? A gente ficava próximo. A gente via a vida que o mundo oferece. Várias coisas, passeava. O brilho que o mundo oferece. O brilho que o mundo oferece. Passeava, gastava bastante. Aí, né, parava em casa, fazia... Eu falei, mas caramba, tá começando a ficar estranho, não tá dando muito certo as coisas. Falta alguma coisa, né? Falta eu chamado. E aquele coração apertado. E o coração apertado não dava certo outra coisa. E aí, meu Deus, e agora o que fazer? Né? Aí tomamos a decisão de ficar noivo. Falei assim, acho que você ficar mais próximo, vamos ficar noivo. Fizemos uma festa, né? Sem poder praticamente ali, mas a gente deu um jeitinho, fez uma festinha, bancou, a galera reuniu todo mundo achou, agora vai, né?
2 anos depois, nos casamos. Olha só. 2 anos depois, nos casamos. E aí, foi aí que eu fui mandando embora de novo. Lembra que eu falei assim, ó, arrumou a casa, pode casar? Então, tchau, Foi vai aí, embora. né? E aí, de novo, mas caramba, por quê? Por que não tá dando certo, que não tá encaixando? Passou, só foram 4 anos de distância, né? Sendo que Cristo ficou apenas alguns segundos, ele verteu sangue, né? Com dor da distância de Deus, né? Sim, alguns segundos. E a gente não se 4 importa anos tanto. nessa... 4 anos passando e vivendo aquela vida. Ia na missa de vez em quando, né? E tudo mais. Quando dava, Quando né? dava. E a gente não se entendeu. Tava lá embaixo na lista. Tava lá embaixo na lista. Tanto que eu comecei errado, né? A primeira coisa que eu teria falado aqui, na verdade, que hoje eu prezo muito, quem é o Evandro? O Evandro é um cristão. É isso aí. A primeira coisa, o Evandro é um cristão. Nossa, depois eu sou o pai, né? O esposo, no caso, primeiro, depois o pai e ainda depois ali o empresário vem depois ali, que vamos supor, é a consequência. Eu lembrei, Evandro, de uma história quando você falou, né, desses 4 anos, né, que se afastou. Eu lembro de uma história, né, que o menininho pergunta pro pai, né? Fala, pai, qual que é o tamanho de Deus? Né? Ele fala assim, filho, olha lá pro céu, né? E tava passando lá um avião, né? Eu falei, puxa. Aí ele pegou o carro, colocou o menininho no carro, ele pegou o carro, foi lá pro Viracopos, né? Lá pra Campinas, lá e tal. Chegou no Viracopos, o menino viu aquele Boeing, né? Gigante, né? Aquela coisa. E aí o pai dele virou e falou para ele assim, é isso que é Deus. Quanto mais próximo dele você está, maior ele é. Entendeu? Então assim, esses 4 anos também foi para vocês entenderem, né, até onde vocês estão hoje, de quanto é importante, né? E outra, quem não se afastou? Quem não teve, né, os deslizes que teve da vida? Mas é assim, uma história importante para quem está ouvindo, que realmente, porque Deus é a base de tudo, né? Que eu falei, a gente não está falando de religião, a gente está falando de espiritualidade. Como o Evandro falou muito bem, como o meu caso também, a gente é cristão, a gente segue o que está escrito realmente na palavra de Deus. Então é muito importante. Esses 4 anos, desculpa, que para vocês, né, foram, mas vocês voltaram e aí foram realmente preenchidos, né, com o Espírito Santo para vocês terem essa vida tão especial que vocês têm hoje, que é o propósito, né, de vocês. Sim. Qual foi o momento que a gente voltou para a igreja? Foi quando o Pedro nasceu. Olha só. O nascimento, né? Exatamente, a geração da vida, né? A geração do nascimento, né? A gente precisou fazer o cursinho. Curso de batismo. Aí vocês... Aí o pessoal olhou o Evandro lá e falou assim, viu, você tá sumido, hein? E a gente precisa de gente para tocar na igreja, porque eu já toquei na igreja também, né? Quando eu era mais jovem. E aí ela falou, você tá sumido, a gente precisa de gente para tocar na igreja. Vamos voltar a tocar com a gente. Né? Eu falei assim, não, é que tá corrido, sei lá o quê, aquela desculpa, né? Eu falei assim, mas eu vou vir num ensaio. Aí passou, mas ainda passou um tempinho ainda, depois daí ele foi batizado. Eu falei, aí naquele cursinho, naquele batizado, ele falou assim, viu, agora você que dá a direção. Eu falei, caramba, mas que direção, né? Lascou, eu tô sente o peso. Aí eu senti o peso, né? Falei, caramba, eu tô direção, mas eu tenho que ser o exemplo, né? Desde agora. E eu falei assim, então quer dizer que eu preciso voltar? Então vamos voltar. Lembra, Evandro, que estava escrito, né? Tá escrito na palavra, né? Um cego não direciona outro cego, né? Exatamente. Então é aquela coisa, né? Então esse momento foi especial para você voltar e tá como tá hoje, né? Para você realmente fazer o trabalho que você faz na igreja. O legal é que o Pietro, ele não foi um acaso. Não. A gente foi, não vou falar que foi um filho pensado, o filho foi feito na vontade de Deus, claro. Sim. Mas foi assim, a gente não queria ter filho. Olha só. Tava boa. A gente casou e falou, não, a gente não vai ter filho. Não vai ter filho. Não vai ter. Olha e aí, só. aos poucos, foi despertando aquela vontade, afinal, falta alguma coisa, né? Sim. E ainda esperamos 2 anos, né? 2 anos ainda. 2 anos. A vida confortável de poder fazer as coisas sem ter preocupação. Sim. Né? Era eu e ela e eu, a gente vamos fazer o que a gente quiser, vamos acampar, tchau, vai embora e assim Vamos vai. pra praia, né? Como diz, porque né? minha mãe falava, pra ir na casa da Daiane tem que ligar, ver se ela tá lá, porque ela não para em casa. Olha a gente só. não parava mesmo, não parava. Olha só. E era mais fácil achar a gente em algum shopping do que em casa. A mudança, né? Exatamente. Como foi importante para vocês? Sim. E aí veio a vontade, né, Sim. de ter um filho. E aí nasceu o Pietro. Veio o Pietro. E Que foi legal. tão, né, assim, rápido, a gente achava que ia ser mais demorado e tal, Sim. mas não foi tão... Aconteceu tudo tão rápido, né? Tá vendo? Aquela questão, né? Você dá pra mulher, né? Para de tomar um remédio, sabe? Normalmente demora 3, 4 Sim, meses, sim. dependendo É um do caso, até processo, um né? ano, né? Isso. É um Ela foi processo, 7 né? dias.
Legal. Deus falou assim, até que enfim, né, filho? Você acordou, acho que foi, né? Ó, agora, vamos logo com isso aí. Vamos logo que tem o plano, né? Passou uma semana ela pode tomar os medicamentos contraceptivos, aquela palavra Sim. dura que eu não consegui falar aqui agora, estamos ao vivo, né? Isso. E assim vai. E é aquela questão, né? E aí? Que ele olhou pra você e falou assim, deixa eu seguir o meu plano, né, Evandro? Pelo amor de Deus, né? Não é assim? Foi. E aí você falou, e aí não, demorou deixa pra eu. descobrir, né? Demorou pra descobrir. Fazia exames, dava negativo. Dava negativo, deu falso positivo algumas vezes, deu negativo em outras vezes, a gente insistiu, né? Porque eu peguei ela no colo, assim, brincando, fui virado contra a cabeça, né? Brincando, ela sentiu um mal, sentiu um enjoo. Eu falei assim, será, hein? Aí fez outro exame, só que ela já estava grávida. Olha Até só. os exames queriam colocar a gente fora dessa pegada, mas quando Deus já Deus fez, é meu Deus. amigo, já está feito. É isso aí. Né? E aí a gente foi num evento no Expo Flora, né? E lá a gente estava na euforia da Expo Flora, já tinha feito o evento. Antes de ir. Chegamos em casa. E a gente procurava lan house na época, né? Porque É, não tinha internet não tinha, no celular, né? Lan house. Porque a gente queria ver o resultado do exame. Ia sair 1h Exatamente. da tarde. E procure nada, não tinha. Não tinha Olha como só. a gente... Aí fomos ver às 9h da noite em 9 casa. horas. Que legal. E aí deu positivo. Deu positivo, eu falei, e agora? E agora? O que eu faço? Que emoção, que coisa doida, não sabia o que eu sentia, se eu comprava um carrinho de bebê ou se eu saía correndo, ou o que a gente fazia. Eu falei assim, rapaz, né? Eu vivi cada dia, na verdade, cada momento. O momento do crescimento da barriga. Foi uma coisa muito interessante que a gente já viu em alguns lugares, novela, alguma coisa, que aconteceu com a gente nessa gravidez. A Daiane não sentiu nada, nem um enjoo, Nada. nem vontade praticamente, né? Não, Daiane, nada assim de uma vontadezinha, né? Eu só não conseguia comer doce. Sim, Eu não era sempre muito. fui muito formiga. Sim, E no começo da gravidez eu não conseguia Não. comer. Eu gostava muito de comida. Eu acabava de comer na época eu almoçava no trabalho, né? Sim. Então comia uma marmita. E aí as meninas iam, compravam chocolate, comiam um doce. e você não. Me oferecia, eu falava não, eu ainda falava assim, eu comeria outra marmita. agora. Olha só. Eu queria só Não o doce. o doce não. O doce não conseguia comer, mas foi a única coisa. Legal. Tanto é que eu tive vontade de jabuticaba, né? Fora de época. Fora Mas- de época. Imagina o E aí, Evandro. foi uma tempestade saindo que correndo. teve em Nova Odessa. Derrubou um monte de ar, foi muito feio a tempestade. E eu tava debaixo dela, caçando jabuticaba. Olha só. Tem história então. Aí nasceu o arroz Muito e bem. feijão, quer dizer, o Pietro. Ô Pietro. Arroz e feijão. Porque pensa uma criança que gosta de comida, você pode É oferecer pra ele. ele. Passou um dia, assim, sei lá, final de semana. Arroz, feijão? Não teve arroz e feijão, ele fica, ai, nossa, não vi a hora de comer arroz e feijão. Ele fala, é Legal. arroz e feijão, menino. Mas e eu, como que eu fiquei na gravidez? Ah, o Evandro sentia tudo que eu não sentia, Sério? ele que sentia. Olha só. Sentia enjoo. Vontade. Vontade. Dá vontade do quê, Wanda? Saiu correndo pra passar mal, que senão a grávida faz. Que era Eu, pra aconteceu ser ela. comigo. Olha só. Eu falei, nossa, peraí, tô passando mal, pelo amor de Deus, saí correndo. Senti o cabelo crescendo, assim, né? Que dá aquela azia, né? Que fala que as Sim. mulheres têm azia quando o cabelo começa a crescer. Eu fiquei com toda aquela azia durante 2 semanas, que Olha não passava só. mais. Ai, que parceiro que você é. Você dividiu a gravidez com ela ali. Aí que vem uma frase que é falada, que é bíblico, que é falado na hora da comunhão. A partir de agora vocês são uma só carne. Aí que eu Isso falei, mesmo. caramba, realmente, hein? Realmente. Pelo Aí amor você de começou Deus. a entender. Aí o que comecei que a é. entender. Ele falou assim, já que você não tá aprendendo amor, filho, vamos aprender na dor. Vai ali, né? Não, mas brincadeira à parte, realmente faz sentido. Quando você está conectado, está junto ali Que com bom. a sua parceira, né, é assim que acontece. E você vê que todas, né, Laures, as histórias, né, e principalmente a história do Evandro e da Daiane, é aquela coisa, né, sempre juntos, né, mesmo que eu falei aquele tempo lá que vocês passaram distante, mas sempre juntos ali, descobrindo, né, passando cada momento, mas é importante que vocês sempre unidos, né, para que um propósito maior, né, com certeza ia acontecer na vida de vocês. E aí foi aquele momento da empresa, que nem assim, você falou lá do Pietro, nasceu. Quando ele nasceu, você estava onde, Evandro? Quando ele nasceu, eu estava ainda assim, eu tava em lojas, trabalhava com lojas, trabalhava na empresa Danone, Danone. que era concorrente da Nestlé que eu saí. Sim. Aí eu voltei para a filial, que é que é um distribuidor, né, um broker, Sim. né, que a gente fala, da Nestlé, como supervisor. Fiquei 1 ano e meio lá. Certo? E de lá eu quis mudar comecei a empreender. Sim. Ainda não sabia o que, né? Aí eu acabei saindo para uma outra empresa, Ok. que é a Itambé, que é uma empresa grande também, para a parte Sim. comercial. Eu fui contratado estrategicamente, associado com a Daiane, que ela trabalhava na rede de supermercados Pague Menos, Sim. no escritório. E eu tinha muita vivência com o pessoal de lá, compras e tudo mais. Através porque ela trabalhou
13 anos, ela fundou Poxa. o mercado praticamente. É o mundo, né? Exatamente, é o universo de pessoas universo lá, né? trabalhando. E aí acabou que eu tinha um relacionamento com o pessoal de compras e a empresa que eu fui trabalhar estava meio queimado lá e eu fui contratado para poder voltar para a rede. Entendi. E deu certo, né? Legal. Depois de, claro, um pouquinho de insistência de 6 Sim. meses, com batendo papo, com relacionamento, né? Aquela coisa que a gente fala, né? Vendas ela é relacionamento. E acabou que a gente entrou de volta, começou a atender o pessoal, aí eu fui encaminhado para grandes contas. Legal. Né? Porque o desafio era grande, então eu estava apto para fazer. Só que era muito desgastante, vamos dizer assim. Né? E eu, dentro da própria unidade da empresa, né, cheguei a sentir um mal-estar, né? Não por causa da empresa, pelo amor de Deus, é porque eu me dedicava tanto que eu não... Pensa um cara que não gosta de ouvir um não, sem entender o porquê do não. Entendi. Entendeu? Ainda mais se for relacionado à venda, né? A negócio. Sem entender o porquê do não. Sou eu. E aí isso me começou a me incomodar de um certo modo, eu fiquei me sentindo mal. Eu falei, acho que agora está na hora de eu fazer um negócio para mim. Sim. E aí de vendedor eu fui virar cabeleireiro. Olha só. Abrimos um salão, né? Abrimos um salão junto. Eu tinha uma experiência de cabelo de pelo menos nada. Nada. Pelo menos 2 dias. Menos nem 0 cortes. Eu olhei assim... Falei, cara, eu vou cortar cabelo. Eu olhava os vídeos assim de vez em quando no YouTube, pesquisava, não tinha tanto negócio de Instagram na época, não tinha. Sim. Era mais forte, era YouTube. Eu ficava pesquisando no YouTube, olhando o Google, o corte, como que fazia, a maquininha que usava. Falei, cara, eu vou abraçar essa causa. Falei, quem que vai ser a cobaia? Eu o cobaia, né? Aí minha cunhada falou assim, Bia, você foi fundamental. Falei pra ela falou assim, não, Evandro, vamos lá, você já tá treinado, né? Falei, tô com certeza, vamos lá. Vários cursos. Vi muito vídeo. Comprei uma tesoura que ela tá lá até hoje. Aquela tesoura não joga fora, aquela foi a primeira tesourinha. Foi a primeira tesoura, né? Era ruimzinha para Dedéu, mas tá lá, guardado. E acabou que a gente começou, eu fiz o corte dela. Ela falou assim, não é que ficou bom? Tá vendo? Eu falei assim, ficou. Demorei mais ou menos quase 1h30 para fazer o corte dela. Nossa. Porque eu tava olhando pontinha por pontinha para cortar o cabelo certinho. Porque ela é exigente, ela gosta de estar sempre ali com qualidade nas coisas que ela faz. Então, nessa exigência, foi onde forçou a mim a dar o meu melhor, régua, né? Subir minha régua. Eu tive que mudar. Eu falei, se fosse, vamos supor, meu sogro que não liga muito, que ele é brincalhão, tudo divertido, depois foi dele no caso. Eu ia brincar, eu ia aproveitar. Mas Deus colocou ela, que tem um nível de exigência maior, para mim falar assim, Evandro, agora, tinha que ser ela. Agora, meu amigo, você tá lascado. Ou você faz o seu melhor, ou né, você vai parar por aqui. Porque, ou seja, ia me desmotivar. Se eu fizesse um trabalho na minha boca, ela ia falar, não, só a gente ficou, só aqui, o que vai acontecer comigo? Então depois a pessoa acerta no caminho. E aí que eu fiz o corte. Nessa época do Pietro, que ele começou, estava pequenininho, começou a crescer, né? Tinha 2 aninhos. Na verdade surgiu porque depois que ele nasceu eu sempre tive aquela vontade de ficar cuidando dele. Sim, né? como mãe, né? Aquela coisa de... Só que eu fiquei os 5 meses, né? Os 4 meses no mês de férias. E aí quando foi, acho que eu tava 1 semana, 2 pra mim voltar. Aí foi quando veio a notícia que o Evandro tinha sido demitido da empresa, né? Falei, caramba, agora não tem jeito, eu tenho que voltar, Sim, né? Aí voltei e ainda fiquei mais 2 anos, mas com aquela vontade de ter mais tempo pra ficar com ele. E aí foi onde surgiu a ideia do salão. Do salão. E surgiu uma outra oportunidade, que eu acredito que era muito bacana, foi de trabalhar, na verdade foi bem no meio ali, depois do salão também já, aquela coisa que eu disse, né, de você iniciar várias coisas e acabar não finalizando nenhuma, né. E aí eu falei assim, eu aproveitei com uma oportunidade, a gente já estava meio fraco, estava começando a ficar ruim, aí eu falei assim, vamos aproveitar essa oportunidade, vamos ingressar nela. Que foi, hoje é um marketing de relacionamento, um marketing multinível, tem vários nomes, né? Sim. A gente se ingressou nisso também, mas o que eu mais lembro de benefício que teve nesse universo foi de realmente os treinamentos que tinha. Muito bacana, pessoal. Vivenciava muita coisa bacana, gente que dava errado, que dava certo. Falei, olha só, né, porque existem dois tipos de pessoas, né? Inteligente, né, que se torna inteligente, e a sábia, né? O inteligente, ele sai muito bem dos buracos, né? O sábio não cai. Então a gente aprendia com os erros dos outros, né? Verdade. Eu falei, nossa, que legal, vamos aproveitar, vamos sugar ao máximo isso daí. Testemunho, né, das pessoas faziam. E ali ganhava um pouquinho, a gente foi tocando e foi dando certo, mas ainda estava apertado, a gente precisava mudar o universo de tudo. Eu falei assim, vamos voltar para o tradicional, vamos ver se a gente consegue dar uma ingressada. Sim. Uma empresa me chamou, né, para falar assim, eu peguei e falei assim, deixa eu disparar alguns currículos, né. A Dani já estava ingressada já no tradicional de novo, porque a gente precisava dar o sustento em casa e estava apertado.
Aí acabou que eu falei para ela, falei assim, ó, vamos ingressar novamente no tradicional. Isabela estava a caminho. Olha exatamente. Só. E aí vocês aquele... Aí eu voltei pro tradicional. E aquele baque, né? Ele falou assim, puxa, né? Voltou pro tradicional, né? E mais uma criança, né, no mundo, como que eu vou fazer, né? Toda aquela coisa. Aí foi aquela coisa, né? Aí você fala assim, agora começou a pesar a razão. Né? Vamos deixar ali a vontade de ser um empreendedor, um empresário de lado um pouquinho, vamos começar a pôr a razão para funcionar e vamos fazer acontecer. Sim. E aí eu voltei, mas acabou que eu voltei estrategicamente num formato empreendedor dentro da empresa, que é o que a Laura falou assim, cara, eu fui um empreendedor dentro de outro CNPJ. E aí eu peguei, vesti a camisa, falei para ele o seguinte, falei pro proprietário, falei assim, meu amigo, é o seguinte, ó, você vai bater de frente com uma marreta, tá? Só que eu tô aqui para ser o cabo, então vamos fazer acontecer, né? Aí eu peguei um trajeto para fazer extensíssimo, gigante. Eu tinha que andar 300 km por dia para atender alguns clientes, outros 600. Nossa. E aí chegou o limite. Chegou o limite. A Isabela estava pronta para nascer ali já. E aí me passaram uma rota para atender. Era Rio de Janeiro. Pô, tô na essa. Né? 608 km. Eu falei assim, deixa eu atender esses clientes. Mas eu vou... Ele falou assim, não, vai lá, pausa, fica uma semana, faz todos os clientes que precisa fazer. E aí você volta, né? Eu falei, meu amigo, mas minha filha vai nascer. E eu não perco esse momento por nada, né? Ou seja, mais uma vez, voltando à base. Eu sempre quis ali estar próximo. Sim. Mas eu aprendi com ela isso. Foi ela que me resgatou lá de Divinópolis. Ela falou assim, não, você tem que estar perto da gente aqui e tal, tudo mais, tá? Porque senão, né, normalmente a gente tende a fazer essa separação. Falou assim, não, preciso ser profissional e aqui você é emocional. Né? Eu falei assim, não, então agora eu preciso entender o que fazer. Eu falei, se eu for bate e volta, como que funciona? Eu falei, não, você não aguenta, cara, 600 km, vai, 600 volta. Eu falei assim, e se eu fizer? E ele falou assim, você que sabe, tá disponível, se precisar ficar uma semana, você fica. Faz o que tem que fazer. 23 horas e meia acordado, eu atendi todos os clientes, levei o maior faturamento em 24 horas que eles tiveram na empresa. Toda a vida. Pra toda a vida dele. Essa é a história. Uau. Isso é dedicação. Em 23 horas, eu saí 2 horas da manhã, cheguei no primeiro cliente, o cara tá nem aberto ainda, ele tava lá, que era um posto, né, de conveniência, né? O cara falou assim, cara, o gerente nem chegou, ele falou assim, meu amigo, eu já vou tirar o pedido. Você passa para ele, você manda a aprovação para mim, que eu tenho uma filha que vai nascer, eu preciso voltar para casa. Ele falou assim, mas onde você mora? Eu falei, você nem conhece a cidade, não vou nem falar para você. Tem nem no mapa, né? Ele falou pra ele, você nem conhece a cidade. Eu falei, eu tô aqui longe. E eu fiz toda a roteiro, e aí foi a maior venda que eles tiveram em 24 horas, assim, né? Praticamente, em um dia de venda da empresa toda. E eu atendi todos os clientes, saí do último cliente lá no Rio de Janeiro, 7h30 da noite, e cheguei em casa de madrugada novamente. Falei, minha esposa, ela falou, chegou, eu falei assim, acho que é eu que tô aqui, não sei, ou é só a alma, mas agora eu vou descansar. Como diz um amigo meu, só a carcaça, né? Mas estava ali. No dia seguinte, eu cheguei 1h pouco da manhã, quase, deu quase às 23 horas certinho e meia, de andando acordado, né? Peguei uma chuva muito forte, eu falei para Deus, e agora? Eu paro ou acelero? Aí ele falou assim, vai embora, filho, eu tô tá comigo. Tô contigo. Eu senti isso, na verdade. Eu tava passando na frente de Aparecida. Sim. Aparecida do Norte. Eu falei assim, meu Deus, que chuva lascada agora que eu tô aqui. Vambora. E eu com o meu carrinho lá, que é o Guerreiro, que eu não vendo ele, tá lá comigo até hoje. Acho que nunca andou tanto. Nunca vi um Palio andar tanto. Tinha um Palio, né, de 145, 150 por hora, eu na chuva. Olha só. É Deus mesmo, né? É Deus mesmo, né? Eu falei, foi. Boa certeza que foi. Cheguei em casa... Falei, nossa, eu tô aqui já, que beleza. Que beleza. Tô aqui já, vamos embora. 23 horas e meia, tô aqui. Tô aqui já. Né? Aí não era digitado pedido nada, foi tudo no canhoto. A mão. Cheguei lá e ele falou assim, Ivandro, o que você tá fazendo aqui? Você não foi, né? Eu sabia que você não ia. Né? Olha só, a crença que tava do dono, né? A respeito disso aqui. Eu falei, você tá aqui, meu amigo, ó. Ele olhava assim o papel. Os olhos estalavam, o cara pedia, mas quem que assinou isso aqui? Eu falei assim, olha o nome, ó. Tá o nome e o contato, o telefone. Pode começar a atender agora eles, tá? Que aí eu tomei a decisão depois vou embora. Mas eu não deixei de fazer o meu melhor. Não deixei de fazer o meu melhor. Ou seja, eu finalizar o que eu me propus a fazer. Comecei e terminei. E com o melhor, né, Evandro? E com o melhor, com certeza. E aí, né, com o nascimento, né, da Isabela. Aí nasceu o Adetor junto. Aí nasceu a Adetor. Nasceu a Adetor junto. Com o nascimento, né, da Isabela, nasceu a Adetor. O propósito do Adetor sempre foi criança. Sempre foi. Sempre foi filho. Sempre foi estar próximo de criança. Sim. Estar próximo, primeiro, das crianças que nós temos, que são nossos filhos. Porque assim, tinha
eventos na escola, a gente queria estar próximo. Não é que você é empreendedor, você vai ter tempo para fazer tudo que você quer não, tá? Tô dizendo que assim, esse foi nosso objetivo. É isso aí. Esse foi nosso objetivo. Então, assim, vocês têm que ter um objetivo, você tem que ter um propósito. Por que você vai fazer alguma coisa? E teve muito esforço para acontecer, né? Até daqui para lá, para trás, meu amigo. Foi só pedrada. É isso aí. Né? E aí, né? E o começo foi maravilhoso. Eu abri a empresa com capital de mais ou menos R$0. Entendi. 100% propósito. Nós estamos falando de quanto tempo, Evandro? 5 anos. Quando abriu realmente... A Detor é uma nós empresa... estamos falando antes, né, um pouco da pandemia. Sim, que foi nós estamos falando em 2018, né? 2018. Aí a Detor realmente ela começou. E ela começou aonde, Evandro? Eu gostava sempre de observar as grandes indústrias, grandes empresas, né? E a maioria delas, como tudo na vida, começou pequeno. Como você nasceu pequeno, você não nasceu adulto, né? Começou pequeno para se tornar grande. E eu olhei lá a Amazon, várias empresas, a fotinha, né, que eles têm, Apple, né? A Apple, a garagem da Windows, Apple, né? Tudo que ela coloca, aquela fotinha lá na garagem ou na casa. Eu falei, rapaz, olha só, meu sogro tem uma lona lá, eu vou fazer uma divisão. Aqui em casa que eu tinha uma laje no fundo, eu falei assim, fazer uma lona wall. Já ouviu falar, drywall com lona. Eu fiz uma lona, separei, deixei bem organizadinho, bonitinho, falei assim, aqui vai ser a Detor Distribuidora. Que nem nome Detor tinha, né? Era Quero Café Tor Distribuidora. Não tinha o D. Esse D aqui é muito especial. É isso aí. Então, assim... Você vai falar do D para nós. Vou falar do D, com certeza. E aí começou a Quero Café Tor Distribuidora. Aí você começou com café. Com café. Na apenas com café. De venda de café. Consegui levar a oportunidade para o dono da empresa do café. Falei para ele, meu amigo, eu estou saindo de vários clientes. Sim. Todo mundo quer seu café e eu vou vender seu café. Você me quer como vendedor? Eu falei, claro, sim. Eu não tenho dinheiro para comprar o café. Me deixa o café comigo, que eu vou vender. Consignação, né? E eu pago para você. Legal. Pode ser? Pode. É assim que você começa com R$0, tá? É isso aí. E vambora. Vambora. Ó, essa negociação aí veio lá desde a escola, né? Desde a escola. Exatamente. Eu levei para ele o brilho no olho, na verdade. Eu levei para ele a vontade de fazer. Muito bem colocado lá. Eu preciso disso com o olho brilhando. Sim. E isso pode mudar a minha vida. Lá atrás, e mudou. E trouxe você até esse momento, onde você precisou usar novamente essa ferramenta da negociação e do brilho dos olhos. Que vem da alma, né? Exatamente. E tem mais uma, né? Que toda essa história tem mais uma, né? Se a gente entender todo o contexto, aquela olhadinha para a Daiane também foi um brilho nos olhos. Que diferença. Com certeza. E aí nasceu a Detor dentro da tua casa, claro, já com uma divisão, né, que isso é muito importante, o pessoal entender a questão de pessoa física e jurídica, né, que muitos ainda têm empresas, mas pagam as contas com pessoa física e jurídica, tudo misturado, mas lá naquela época você já aprendeu, que claro que foi uma bagagem que você teve. Não, aqui vai ter uma divisão, é uma lona, mas está dividido. O que é Detor e o que é realmente a nossa casa. Sim. E aí começou com a questão de café. O Pedro brincava só naquele espaço dali pra cá. Sim. Não brincava tanto. Ninguém entrava na Detor, né? Na Detor. Eu falei assim, não, filho, aqui é pra trabalhar. Isso. Então não quero que você fique se incomodando aqui, pode cair alguma coisa em você. Claro. Porque era o estoque, escritório, era tudo aí ali. Você começou na distribuição de café, vender café. E aí foi incorporando. Aí chegou 2019. Foi 2019 que a gente começou a ter um outro chamado, um outro ponto foi levantado para a Detor. Sim. Nós estávamos caminhando, crescendo aos pouquinhos, e trabalhando muito. O corporativo da empresa era eu e a Daiane. Gigantesco, né? Gigantesco. Aí entrou depois também o William, na história. Sim. Que a gente começou, foi o primeiro faz parte do corporativo, o primeiro vendedor da empresa, contratado, que passou os perrengues também no começo com a gente. Mas assim, em 2019, eu estava atendendo alguns clientes e os clientes falavam assim, Evandro, você atende a gente tão bem, de forma expressa, você tem a entrega rápida e está sempre ouvindo a gente falar, muda de café com a disposição. Me vende água sanitária? Eu falei, você está doido, meu amigo? Você sentiu o cheiro de água sanitária? Café com água sanitária? E o café ele absorve. Eu nem uso perfume para entregar café, porque eu era vendedor, entregador, comprador, eu era no começo. Estoquista, né? Exatamente, estoquista. Chegava a 3 mil quilos de café, meu amigo. Eu jogava na lomba, ia levar lá no fundo, no Lonual, que é a nossa divisão. 3 mil quilos de café e outro dia acordava forte para vender. E ainda fazia aquela coisa, né? O sistema Pepsi, lá, o primeiro que entra, o primeiro que sai, né? Quem quer o último café já fazia isso. Fazer o rodízio para entregar certinho, tudo bonitinho. Era só que isso. Então todos os processos da empresa a gente passou, nós passamos, porque ela também carregava o café. Claro. O Petrinho é o que mais gostava também de catar o café, só que ele catava um pouquinho, claro. É isso aí. Tava junto lá. E
E aí passou, falei, mas cara, água sanitária, meu amigo, não dá. Aí eu falei o primeiro não. O primeiro não foi essa. Foi aí que eu falei. Aí voltei, passando em outro cliente, e falei, Evandro, praticamente a mesma frase. Cara, você tem gente sempre pronto para atender, sempre fazendo aqui, rapidinho ali, faz um prazo pra gente e tal. Ou seja, atendia legal o pessoal. Me atende com álcool. Sim. Eu falei, meu Deus do céu, né? Falei, o povo tá ficando doido, né? Outro falou assim, produto de limpeza, outro papel higiênico, sei lá o que. Eu falei, meu amigo, não dá, não tem como, né? Porque também não tinha como entregar. Sim. Era um palho, gente. Cabia o café só, não tinha como entregar. Na tua cabeça? Na minha cabeça não tinha como fazer, né? Mas Deus falando pra mim assim... Deus falando com as pessoas. Com as pessoas. Deus é assim, né? Ele não vai te mandar um áudio, né? Fala assim, faz isso. Um texto, né? Um texto, um livro, assim, tá aqui, abre a sua empresa e faz assim. E aí você usando as pessoas para mostrar pra gente como que tinha que ser feito. Aí eu falei, eu olhei pra ela, depois o terceiro, quarto cliente, eu olhei pra ela e falei assim, vamos ver que dá pra fazer isso aqui, né? Fazer entrega parcial, fazer o quê? Faz 2 entregas, né? Entrega um, depois entrega o outro, porque o medo era do café pegar o cheiro das coisas, né? E aí acabou que eu falei pra ela, vamos começar a abrir. Aí em janeiro, a gente começou a fazer as primeiras entregas, né? De produto de higiene e limpeza, de desinfetantes, água sanitária, copo, papel higiênico. Em fevereiro, meu amigo... Pandemia. Pum! Mas, né, com tudo isso daí, a gente não podia estocar junto. É verdade. Tinha verdade. Mulher sempre detalhista, né? E o que a gente fez? Aí o café ficou na parte do fundo da casa e o produto de limpeza na garagem. Na garagem de casa. Na frente de casa. Ou seja, estavam ficando sem casa. A gente falou assim, de colocar mais alguma coisa... detalhe, né? As prateleiras todas personalizadas, feito pelo marceneiro Evandro. Olha só. Ou seja, tipo, pôr a mão na massa, meu amigo. Serrar lá e fazer, parafusar. Mas tudo organizado. Tudo organizadinho, sempre separadinho, nunca no chão, né? Sempre tive esse princípio, né? Coisa que é minha não fica no chão. É isso aí. Né? Ela tem que estar no mínimo em cima de um pallet ou numa prateleira. Tanto que chega a mercadoria, o pessoal vai descarregar, no chão não. Por favor, traz um pallet, coloca aqui. Legal. Né? Quando não tô lá, mas agora tem diretriz, todo mundo já sabe que é assim que funciona. Sim. E faz desse jeito. Aí os produtos de limpeza. Na frente da garagem. 2020. Janeiro de 2020. Fevereiro. Fevereiro, para tudo, pandemia, né? O pessoal que sabe, né, como que foi a pandemia, né, nesse 2020. E aí os varejinhos não compravam café porque não estava vendendo café. Né? Tava meio devagarzinho, os pessoas tudo com medo, não sabiam o que fazer. Começou a fechar as portas. A grande diferença, Evandro e Daiane, foi os produtos de limpeza, álcool, né, gel, foi que máscara, tudo salvou, fez a empresa Detor se tornar Detor hoje. Né? Foi ter ali o que o pessoal ia usar. Realmente, né? nessa época. 1 ano e meio, 2 anos. É que nós perdemos, não perdemos não, né? Não perdemos. Mas a venda do café caiu 90%. Ou seja, não sustentava, não pagava nada. E aí o pessoal começou a pedir, me arruma isso, me arruma aquilo. E aí a gente com o fornecedor. Pessoal, precisa de álcool em gel. Precisa de máscara, precisa disso. Máscara, o quê? Aí foi arrumando, fomos ouvindo, fomos colocando produto. Fomos aumentando nosso ticket, fomos aumentando nosso portfólio. E aí falou, não cabe mais. Não cabe mais. Eu falei assim, em plena pandemia, eu vou fazer uma loucura, né? Eu falei pra ela, vamos alugar uma casa, vamos comprar um carro para entregar. E foi aí que... E é importante, né, Evandro? Hoje faz 75% do faturamento da empresa no produto de higiene e limpeza. E você vê como que é interessante, né? E Daiane também. Pra gente ter aquele momento da gente ser sensível à voz de Deus. A gente sempre fala, né? Nas nossas reuniões a gente fala sobre isso, né? Aqueles ouvidos sensíveis, né, Daiane, para que a gente ouça o que realmente ele quer para a nossa vida, o propósito dele, né? Porque a gente tem projetos, né, Evandro? Sim. Nós temos, né, projetos, planejamento, sonhos, mas quando realmente ele coloca a mão e a gente deixa que ele realmente coloque realmente o que é, a gente... Então, assim, essas pessoas, né, esses 4, 5 ou não sei nem quantos, né, te falaram, mas a hora que você realmente, né, a Daiane, né, com a sabedoria e o entendimento para ouvir a voz dele, que, né, vinha, né, a pandemia, porque ninguém, né, quem esperava do mundo todo que era uma pandemia, acho que nunca, né, o mundo todo não teve, né, um trabalho, uma pandemia como essa, né, de basicamente 2 anos, todo mundo preso em casa, não podia sair, centenas e milhares de pessoas mortas, então realmente foi... E um momento, né, que realmente foi aquele momento que vocês cresceram, né, que vocês realmente, hoje, como você falou bem, 75% do faturamento da Detor hoje são produtos de limpeza, são os descartáveis que vocês têm, e aí o café, né, hoje se torna 25% aí do faturamento de vocês. Né? E aí vocês foram, né, para uma outro, né, alugaram, né, um local, outro carro.
E hoje, Evandro, como que tá a Detor hoje? Como que é e como que está, né, a Detor? E até você falando, né? O D veio da onde? Olha, a Detor hoje ela tá assim, com 1.500 itens de portfólio. 1.500 itens. 1.500 de portfólio, para quem tava com café só, né? Nós somos abertos hoje a atender todos os tipos de paladares de café. Sim. Temos as 7 melhores marcas de cafés do Brasil. 7 melhores marcas de café do Brasil hoje. E assim, sempre aberto, né, a atender nosso cliente. Legal. Porque depois desse tempo, né, o Pietro que foi que deu o nome na empresa, né, porque Sim. ele era um fã dos Vingadores, né? Sim. E aí a gente lá conversando na nossa cozinha, que era nossa sala, que era nosso escritório, né, lá em casa ainda. Sim. E a gente falou assim, que nome que a gente vai pôr para distribuidora? Precisa pôr nome, né? Não tá falando assim, sou da distribuidora, não dá, né? Aí ele falou assim, põe Thor, pai. Põe Thor. Aí eu falei assim, mas é café, não tem nada a ver. Assim. Aí eu falei assim, aí tinha um meme na época ainda, de um senhorzinho, quero um café. Aí eu falei assim, fica legal, já tá acontecendo, né? Tá acontecendo, então vamos aproveitar assim, do marketing, eu venho um pouco de marketing também, né? Vamos aproveitar do marketing e vou usar a favor da marca da empresa. Procuramos alguma coisa no YouTube lá, não tinha nada falando de registro, nada. Falei, beleza, vamos embora. Coloquei o Quero Café e coloquei Thor Distribuidora. Então ficou Quero Café, Thor Distribuidora. Sim. Mas novamente faltava alguma coisa. O ouvido sensível. Aí ele mostrou pra gente esse caminho, né, que a gente falou, Sim. da pandemia. Eu falei assim, meu amigo, vamos timbrar esse nome aqui? Vamos colocar o D antes do Thor Distribuidora. E acima de tudo. Aí acima de tudo. Por isso que se você ver nossa marca, né, ele tem um martelo no meio, né? Ou seja, quem dá o alvar de que vai ser, o que vai acontecer aqui, quem bate o martelo final é o juiz da nossa vida, é isso Deus. Aí. Que bom. Então aí ficou ali, né? Nosso guia, aí ficou Detor Distribuidora. Sempre vai estar lá acima de tudo. Esse é Detor. Que história, hein, meu amigo? Uau! Que história. Muito bom. E hoje a Detor tá aí, né? Com vários colaboradores, Graças a Deus. atendendo aí até o estado de São Paulo, até outros estados, né? A gente sabe disso. Então assim, com um trabalho fantástico, Evandro. Então realmente, né, tanto o teu quanto o da Daiane, que estão dois juntos, mais os colaboradores, né? E que momento, né, Evandro, nesse tudo essa questão, que momento que a Plutz entrou e falou assim, puxa, de tudo isso, né, que vocês, né, toda essa história que pra gente realmente é muito orgulho, né, tá e fazer parte de um projeto desse. Que momento que a Plutz entrou e falou assim, puxa, a gente está precisando fazer alguma coisinha fora da caixa para que realmente a gente possa fazer um trabalho nesse momento junto aí? Nós sempre, assim, que nem eu falei para ele, a gente sempre gostou desse universo do marketing, né? Sim. Do universo que ele atrai, né? Do atraente. A ideia de ser atraente, né? E aí numa pesquisa rápida, né? A gente não fez com amigos, né? Na verdade, Sim. de empreendedores e empresários, né? A gente pegou, passou e falou assim, meu Deus, o que eles estão fazendo, né? Porque a ideia é essa, né? Você aprende com o erro, claro, mas também com o que estão fazendo de certo, para trilhar o mesmo perfeito. caminho, né? Para trilhar o mesmo caminho e chegar no mesmo objetivo. Acabou que eu vi lá alguns posts, né? Vocês ali, e falei assim, caraca, olha como estava essa marca, olha como ficou, né? Agora, olha que trabalho legal. Eu falei para ele, assim, dá uma olhada aqui. Até, né, um amigo nosso em comum, Adriano, beijo no seu coração, meu amigo. É verdade. Da Cristal Têxtil. Mandar um abração para ele, né? Não, Denise, né, todo o pessoal lá. Toda a família. Toda a Cristal, família, né? Cristal lá. O pessoal Adriano, é fantástico. Um abraço para você, Denise, um beijo para vocês. Então a gente está lá, né, Laura? Até hoje lá, fazendo trabalho, e são pessoas fantásticas aí que realmente fazem diferença na vida das pessoas muito grande. Aí eu fiz a perguntinha pro nosso amigo Adriano, falei, Adriano, e aí, como que é? Ele falou, cara, os caras são fantásticos, sei lá o quê. Eu falei, que legal, bacana. Eu falei assim, já que eles são assim, eu quero pra mim também, né? Claro, assim, quero conhecê-los. Divide aí, manda o contato. Legal. Foi aí que a gente começou a conversar. Porque a gente viu ali, claro, uma necessidade, né? A empresa ela já tinha feito um momento já de marketing, mas a gente estagnou por um fator que aconteceu lá na época, e aí que ela falou assim, agora vamos criar um novo momento de Thor Distribuidora. Foi aí que entrou a Plutz e a gente está vivendo esse novo universo, né, de pontes, como foi dito aqui um pouco anterior, né, de pontes de negociação, de parcerias e colhendo os bons frutos, né? Que bom. Colocamos, vamos dizer assim, mais um adubo na raiz, né? Isso aí. Ou seja, para fazer parte do crescimento. Como tem sido essa experiência, Evandro, desde então? Fantástica, fantástica. Assim, o que vocês trazem o propósito da Plutz é bem interessante, que é parecido com o propósito da Detor, né? A gente está startando um pouquinho, mas para falar rapidinho, né? O propósito sempre vem com a base de Deus, né? Hoje nós temos ali também
Nós estamos enfatizando, como eu falei da criança, eu sou catequista, a Daiane também junto comigo, catequista, né? Nós estamos sempre ali levando os princípios bíblicos para as crianças, mas essa troca de energia, a troca não falo de contatos de empresas, mas de energias, de conhecimento, experiências, de entrega, experiência, de querer mais, né? Não é querer mais por ganância, mas querer mais por entrega. Sim, né? Para assim, pô, eu tô aqui para te fazer melhor. Fazer mais. E logo tem mais aí. Tem novidades. Tem novidades aí, tem se novidades. Deus quiser, tem boas novidades. Muito que bem. Bom. Evandro e Daiane, é isso aí. Evandro e Daiane, muito obrigado. Obrigado mesmo, de todo o coração de vocês, né? Terem aceito aí o convite, compartilhar a história de vocês aí com as pessoas, que é muito bom demais. E isso aí que a gente, né, Lawrence? 1%. E nós, né? 1%. 1% por dia. E a gente fica muito feliz, né, de poder fazer parte da história de vocês, do legado de vocês e desse momento tão especial na Detor e na vida de vocês. A gente fica muito feliz mesmo. Obrigado, amigo. Certo? Obrigado, agradecer amigo. com carinho aí a presença de vocês, aceitarem nosso convite e trazer tanta coisa boa, tantas sementes boas para inspirar a nossa vida e a vida de todo mundo que está ouvindo. Né? E a gente, como Plutz, fica feliz, né? E satisfeito com isso. Assim a gente cumpre o nosso propósito, né, meu? Com certeza, é isso aí. Fazer a diferença na vida das pessoas e das empresas. Pessoal, nós vamos deixar aqui embaixo tudo que você quer saber, com certeza. Vai ter site, vai ter redes sociais, tudo da Detor, né? Um pouco mais do que é realmente essa distribuidora aqui que está fazendo a diferença para muitas empresas e deixando realmente aquela sementinha para fazer a diferença na vida das pessoas e com certeza saber um pouco mais deles. Beleza? Pessoal, um forte abraço para vocês, fiquem com Deus e aguarde novidades aí que vai ter com o pessoal da Detor. Tem muita coisa boa, muita conexão legal e eu espero vocês no próximo Plutzcast. Um abraço, pessoal. Deus abençoe vocês. Tchau.